Bom, o CETIC, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, um centro ligado ao Núcleo de Informação e Coordenação do .br, NIC.br, ele vem produzindo dados que são dados relevantes sobre o acesso e o uso das tecnologias por cidadão, por empresas, escolas, pontos de cultura, etc., desde 2005. De maneira que esses dados têm sido muito úteis para o desenvolvimento de políticas públicas em diferentes áreas, como, por exemplo, educação, cultura. E ao longo desses 13 anos de produção de dados, nos últimos anos, não só o SESC, mas também a PUC São Paulo, se deu conta de que seria importante criar um evento que fosse um debate, um diálogo, para que nós pudéssemos trazer para o público, de uma forma geral, a necessidade de refletir sobre as implicações das tecnologias, sobretudo na educação e na cultura. De maneira que este evento, que nasceu ao longo deste ano, foi gestado por essas três organizações, ele inicia hoje o primeiro ciclo, um ciclo de 3 debates, todos eles em torno dessas implicações das tecnologias para a educação e cultura, e ele visa fazer uma reflexão mais ampla do papel das tecnologias nessas áreas. E o CETIC, como produtor de dados, ele precisa de ampliar esse debate para a sociedade. E este é o papel deste evento, que está sendo operacionalmente conduzido pelo SESC, mas que foi concebido por essas 3 organizações. Neste primeiro ciclo de debates, tivemos a professora Lúcia Santaella, da PUC, e o professor Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do ABC. Foi, no meu entendimento, um início desse debate muito vitorioso, porque, por um lado, a professora Lúcia ela aborda questões importantíssimas da necessidade de irmos além do acesso às tecnologias, ou seja, temos um segundo nível de inclusão digital, onde o cidadão possa fazer um uso crítico dessas tecnologias, não é só ter o acesso, mas o que nós estamos fazendo com esse acesso, que habilidades eu estou desenvolvendo para produzir conteúdos, compartilhar conteúdos. Então, ela abordou muito a questão da importância desse desenvolvimento de habilidades nos mais diferentes dispositivos. E, por outro lado, o Sérgio Amadeu traz uma questão fundamental, que é a produção de conteúdo e da cultura digital. Como que, à medida que a gente consegue reduzir as disparidades e desigualdades no país, as desigualdades sociais e econômicas no país, ela reflete também na inclusão digital. Então, muito embora os dados das pesquisas do CETIC mostrem um avanço na inclusão digital, ou seja, não só os domicílios brasileiros estão cada vez mais conectados, mas os cidadãos brasileiros também estão cada vez mais conectados e são usuários intensivos da internet, por exemplo, dos dispositivos móveis. Mas que implicações que isso tem no desenvolvimento de uma cultura digital, na criação de conteúdos? Então, eu acho que essas 2 falas foram muito propícias para iniciar esse debate. Eu acho que nós criamos, no dia de hoje, um ambiente propício para os próximos debates e diálogos que vamos ter. Criou-se um campo propício para um debate mais efetivo sobre essas implicações da tecnologia na sociedade, sobretudo a educação e cultura.
As pesquisas do CETIC, sobretudo a pesquisa que deu origem a esse debate, né, a TIC Domicílios, porque ela investiga o acesso e uso da internet, dos celulares pela população brasileira. Um dado surpreendente é que, ao longo da série histórica, o celular foi adquirindo uma preponderância muito relevante no acesso. Então, hoje nós temos, pela primeira vez ao longo da série histórica, o celular sendo o principal dispositivo de acesso à internet. E um dado muito surpreendente é que parte da população brasileira acessa a internet exclusivamente pelo celular. E essa parcela da população que usa só o celular como dispositivo de acesso, ela se dá nas classes sociais economicamente menos favorecidas, nas regiões rurais e também região norte e nordeste do Brasil. Ou seja, enquanto nas classes A e B, né, que são classes economicamente mais favorecidas, você navega em múltiplos dispositivos, você tem um computador, notebook, tablet e o celular, os menos favorecidos só têm acesso pelo celular. É claro que ter acesso é fundamental, mas ter acesso limitado a um dispositivo que ele é muito bom para algumas coisas, mas não para tudo. Então, para você fazer comunicação, mandar uma mensagem, um e-mail ou usar uma rede social, ele é muito bom. Mas outras habilidades digitais mais complexas, criar um conteúdo, fazer uma planilha, programar, você precisa de dispositivos que o celular ainda não atende. Portanto, isto no longo prazo tem algumas implicações, porque se o indivíduo tem acesso exclusivamente pelo celular, você está limitando o potencial de uso da tecnologia, né? E um outro dado também bastante importante, no que diz respeito às atividades ou uso que se faz na internet, revela que preponderantemente o usuário de internet brasileiro, ele usa para comunicação, Facebook, redes sociais de uma forma geral, né? Assistir vídeo, ouvir música, mas muito pouco na área de criação de conteúdos ou de realizar um curso online. Então isso também, as variáveis sociodemográficas ligadas a nível de escolaridade, classe social e faixa etária têm uma importância muito grande. Uma outra pesquisa que nós temos, além da que eu já mencionei, que é a TIC Domicílios, nós temos a TIC Educação, que investiga justamente não só a infraestrutura que está disponível na escola, mas também que uso, sobretudo o uso pedagógico que está sendo feito dessas tecnologias. As escolas brasileiras, sobretudo as escolas públicas, embora tenham uma infraestrutura, tenham acesso à internet, computador, não necessariamente em todas as salas, mas num laboratório de informática ou rede Wi-Fi, elas ainda têm um caminho longo para percorrer, que é relativo à qualidade dessa infraestrutura, né? A banda larga, por exemplo, na escola, sobretudo as públicas, como eu mencionei, não é, na maior parte das vezes, adequada para você assistir um vídeo, por exemplo, ou um filme de conteúdo pedagógico e relevante para o aprendizado do aluno. E o celular, obviamente, ele é um elemento tecnológico que possibilita acesso à informação, né? E o que nós estamos constatando ao longo dos últimos anos é que existe já uma parcela de professores que solicita o aluno a buscar uma informação no celular ou a realizar alguma atividade no celular, mas nós temos aí um desafio, do ponto de vista de políticas públicas, de ter uma formação do professor adequada para o uso pedagógico dessas tecnologias.
A verdade é que esse é um dos grandes desafios, formação de professor. Então ele pode ter a infraestrutura na escola, mas fazer o uso pedagógico dessa tecnologia ainda é um desafio. E no caso específico do celular, é muito controverso esse tema. Países como a França, por exemplo, acabou recentemente de bloquear ou impedir o uso de celular na sala de aula. Isso está certo, está errado? Ou seja, a tecnologia, ela abre um novo mundo. Então, existem muitas oportunidades. Como também existem consequências que podem ser não tão boas para o processo de ensino-aprendizagem. Então, é preciso entender muito bem como é que eu posso explorar as oportunidades que a tecnologia traz neste uso. Eu, particularmente, acho que restringir o uso da tecnologia, você também está restringindo possibilidades e oportunidades.